Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos mostrar que Deus não olha para as pessoas pela sua aparência, mas sim pelo seu coração. Nós sabemos muito bem que existem pessoas que não são muito bonitas de aparência, mas que são pessoas boas, que praticam o bem, que ajudam os próximos. E sabemos também que existem pessoas lindas e maravilhosas fisicamente, que nos agradam os olhos, mas que possuem um coração perverso, um coração muito ruim, muito mau. Vemos muito isso no nosso dia a dia, às vezes com as pessoas que nós convivemos. Às vezes, nem sempre, algumas situações, pessoas que são extremamente bonitas, são pessoas arrogantes, pessoas que se acham melhores do que as outras, pessoas extremamente egocêntricas, que acreditam ser o centro do universo. E com isso, nós aprendemos que não tem nada a ver com a beleza. E é claro que sabemos também que existem pessoas que não são tão belas fisicamente, que possuem os mesmos defeitos, que se acham que são arrogantes, ignorantes e que acham que são donas do mundo. Mas são situações diferentes, cada pessoa age diferente. E Deus olha para o coração da pessoa. Se a pessoa é bonita e tem um bom coração, essa terá a oportunidade de viver no reino dos céus. Mas se a pessoa é bonita e tem um coração feio, infelizmente não terá a oportunidade de viver no reino dos céus. E o mesmo acontece para quem é feio. As aparências que a pessoa às vezes não são qualidades para a sociedade, para Deus é qualidade, porque o coração da pessoa é que é o tesouro maior no reino dos céus. A nossa aparência física, a nossa carne irá perecer, nós iremos morrer e isso ficará aqui na terra. O que nós levaremos é apenas a nossa essência que Deus nos deu através do sopro de vida. O nosso espírito tem que estar fortalecido, tem que ser luz na vida dos nossos irmãos, para assim podermos alcançar o reino dos céus e a vida eterna. Para isso, basta cumprirmos os mandamentos de Deus, respeitando aquilo que Cristo nos ensinou através dos seus ensinamentos e da sua palavra. As palavras de Cristo são palavras de Deus. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para sua aparência, nem para sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles, e acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo que está a apacentar as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Esse é o nosso salmo responsorial de hoje. O pastor é aquele que conduz as suas ovelhas. E Jesus é aquele que nos trouxe os ensinamentos para nos conduzir aos caminhos do reino dos céus.
Da mesma forma que o pastor conduz o seu rebanho para algum local, Jesus veio para nos conduzir para o reino dos céus. Por isso é essencial que cada um de nós possamos respeitar os seus mandamentos. Respeitando os mandamentos de Deus é o mesmo que trilhar os caminhos do pastor, ser comandado pelo pastor. E o nosso general, como sabemos muito bem, é Cristo. Nós devemos deixar que o Espírito Santo e Deus atuem na vida de cada um de nós, para que possamos assim receber a oportunidade da vida eterna e de alcançar o reino dos céus. Vamos ouvir o nosso Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós unges minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei, pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. A nossa segunda leitura de hoje vem nos mostrar que estamos entre o bem e o mal. Deus nos fez e nos fez para que possamos ser pessoas do bem, que possamos praticar o mal. Porém, Satanás, o diabo, ao vir ao plano terrestre e tentar as nossas origens, acabamos caindo em pecado e experimentando do pecado. E assim passamos a conhecer o mal. E carregamos até hoje essa herança do mal em nossos corações. Por isso estamos entre os dois extremos. Temos que fazer escolhas constantemente em nossas vidas, entre praticar o bem e praticar o mal. Cada passo que nós damos em nossa vida, praticamente temos que fazer essa escolha. Às vezes, podemos escolher entre roubar ou ajudar. Às vezes, podemos escolher entre brigar ou ser calmo e manso de coração. São várias situações nas quais nós podemos fazer as escolhas entre ser bem e ser mal. E o nosso Salmo responsorial de hoje nos convida, a nossa segunda leitura de hoje, nos convida exatamente a viver a prática do bem, a termos vergonha de viver as maldades da vida. Nos convida a nos afastar do pecado, a termos vergonha de estarmos diante do pecado. Porque quando Cristo voltar, Ele irá ser luz na nossa vida e nada ficará escondido. Se você comete os seus pecados escondido, diante de Deus é impossível esconder. Deus verá e você estará à prova. E aqueles que não se arrependerem, que estiverem com o coração em pecado, serão arrancados e jogados no fogo do inferno. Por isso, cuide de você, cuide da sua vida espiritual. Afaste de tudo aquilo que vai contra os mandamentos de Deus. Vamos ouvir a nossa segunda leitura de hoje. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora sereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo.
Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O nosso evangelho de hoje vem nos falar sobre a cura de Jesus de um cego que não teve nem a oportunidade de vê-lo. Jesus havia feito um monte de barro, passado nos olhos desse cego e pediu para que ele se lavasse nas águas do rio. Ele o fez, mas não viu quem era Jesus. Assim, ele colocou a sua fé em Deus, acreditando que havia um profeta ali que havia o curado. E mesmo sob pressão dos tribunais daquela época, que o julgou por dizer que um profeta estava naquela região e que havia o curado, foi expulso da cidade. Ele aceitou e assumiu para a sua vida o que Cristo havia feito para ele. E nós muitas vezes pecamos nisso. Nós às vezes, quando somos pressionados a falar alguma coisa relacionada aos caminhos de Deus, nós acabamos voltando atrás e preferimos aproveitar a oportunidade para viver o pecado. Um exemplo comum, às vezes, são situações nas quais vemos na política. Pessoas têm a oportunidade de estarem em aqueles cargos para poder ajudar a comunidade e na hora que são pressionadas ali dentro daquele local onde há muita cobrança, há muita injustiça com as pessoas, acabam caindo em pecado e tentação e aceitando às vezes propinas, aceitando a viver os pecados da vida por medo de atentarem às suas vidas. Geralmente nesse meio há muitas condições parecidas com essa. Há riscos de vida para as pessoas quando elas não cumprem aquilo que são convidadas a viver e assim acabam vivendo os pecados. Sabemos muito bem que eles são livres para fazerem isso, mas acabam colocando as pessoas em situações desconfortáveis, colocando a sociedade em uma situação na qual às vezes passa necessidade, deixa de enviar às vezes a merenda escolar, deixa às vezes de enviar suprimentos às pessoas necessitadas e assim por diante, por causa de desvios de verbas e coisas do tipo. Mas existem aqueles, claro, que estão ali dentro e batalham dia após dia, enfrentando todos esses problemas e às vezes colocando até a própria vida em risco, mas não abrem mão de se manterem firmes em colocar nos seus caminhos aquilo que Deus as ensinou, a serem bondosas, a cumprirem os mandamentos de Deus, mesmo estando dentro de um antro de risco para cair em pecado e tentação. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão. Fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era um mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles.
Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Os fariseus disseram-lhe: Tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.